Então hoje começa, qual é o livro? 1 Pedro, né? Eu vou começar fazendo perguntas. A princípio são perguntas que fazem parte da introdução, né? Que tem muita história, né? Tem muito significado, o porquê da carta, para onde foi a carta, né? Inclusive é semelhante, não sei se vocês vão lembrar, o livro anterior que nós estudamos, o livro de Tiago, nós fizemos a introdução, e foi explicado também, né, um pouquinho do que aconteceu lá em Roma, né? Não sei se vocês vão lembrar, é importante a gente saber disso, né? Porque faz parte da história e fica mais fácil para a gente entender, né, por que os versículos, por que aquele versículo está ali, por que o capítulo está dessa forma, por que Pedro escreveu aquelas coisas para a igreja, né? Vai ficar mais fácil para a gente entender se nós entendemos a introdução. Vocês lembram que quando Tiago ele escreve a carta, né? Inclusive em Timóteo também, aconteceu algumas situações lá em Roma. Qual foi o fato importante que aconteceu lá em Roma? Vocês lembram? Que marcou, começou após a morte de Estevão, né? Começa a apertar a perseguição à igreja. A igreja cresce, mas a oposição, que é chamada oposição, ela cresce junto também, para que venha impedir os planos de Deus, né? Mas ninguém pode impedir os planos de Deus, né? O inferno realmente não prevaleceu, não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, por mais que ele tentou de tudo, né, Satanás, a paralisar o crescimento da igreja. Mas teve um fato importante que aconteceu lá, que fez com que a igreja começasse a se dispersar. Vocês lembram qual foi acontecido lá em Roma? Um líder romano causou essa situação, daí ele começou a colocar a culpa nos cristãos, né, na igreja, daí ele se aproveitou daquela oportunidade, né, juntou o útil ao agradável para ele, né? Pode falar, Zé. A Jane fica falando para mim falar aí. Mas vocês, eu vou falar uma data, aí todos vocês vão saber. Anos 70. 60, 70. E depois... Entre 60 e 70. Um pouco antes, o que havia acontecido com Nero? É isso aí. Não tenha medo de errar. Não tenha medo. Nós estamos aqui para aprender. Foi o incêndio de Roma, lembra? Nero, ele causou, né, um incêndio, foi causador do incêndio de Roma. Inclusive, o local onde Pedro estava, né? Para a gente começar já a introdução, qual foi o local que Pedro escreveu a carta? Em Roma, né? Nós vamos ver no capítulo 5, mais para frente, 1 Pedro, ele vai falar sobre a Babilônia, né? Inclusive, é chamada de uma das cartas de Apocalipse, né? 1 Pedro, né? Ele vai fazer a comparação. E Pedro, é interessante que o autor da carta é Pedro mesmo, né? O Pedro que negou Jesus, o Pedro que revelou Jesus, né? Como o Filho do Deus vivo, quando perguntado. O Pedro que oscilou um pouco, mas para muitos ainda o Pedro que era turrão, né? Mas ele, nessa carta aqui de Pedro, vão chamar do apóstolo da esperança, né? O cuidado de Pedro com a igreja, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas vamos voltar lá no local, né? A igreja se dispersa porque o incêndio de Roma aconteceu, né? O incêndio de Roma, Nero, inclusive eu estava dando mais uma estudada sobre isso aí, né, Sadalto? Nero, nesse tempo aqui que os cristãos começam a se dispersar, ficam em Jerusalém, né? Os apóstolos, né? Os líderes, né? O restante foram dispersos. Alguns voltaram para suas cidades, outros tiveram que fugir da sua cidade para que não fossem mortos. Mas é interessante isso porque Nero era ruim, cara. Nessa época aqui, o cristão disperso, ele vai falar, muitos fugiram. Nero, ele pegava, ele arrancava o couro de alguns animais, ele colava no corpo ele costurava no corpo do cristão, né? Para que o cachorro dele, né, os seus cães de guarda lá comessem vivo, né, o cristão. Era ruim, né? O jardim, ele queimou, né? Ele fez toda aquela destruição porque ele queria fazer um jardim no seu palácio, né? Essa era a intenção dele, porque era um lugar feio, onde
onde se inicia ali o incêndio, mas acabou destruindo grande parte de Roma. Ele colocava o cristão, para iluminar o jardim dele, ele colocava o cristão queimado, para que iluminasse o jardim, né, onde ele construiu, né, a intenção dele construir, do seu palácio, né. Você vê a maldade, né? No Coliseu era espetáculo, né, o cristão morrer. Então a gente vê que faz parte da história, tá ligado? A mesma história, mas a diferença de Pedro, a carta de Pedro é uma carta, vamos ver se vocês vão saber, né? Uma carta católica. O que é o católico? O que significa católico? Católica. A palavra católica, você sabe dizer? O que significa? O que significa, pessoal? Respondem. Católico. Não pensa que quando você fala católico, você está falando palavrão, não. O sentido é universal. É universal. Católico, a palavra católico significa universal. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro, a carta de Pedro é universal porque ela é destinada a várias cidades. Nós vamos ver isso nos primeiros versículos depois. Mais ou menos ali 5 cidades ele vai citar. Então a carta de Paulo é diferente. A carta de Paulo é uma carta já diretamente para Timóteo, para Corinto, para Efésios, né, para Éfeso, para Tito. Já é uma carta direta. As cartas de Paulo são diretas. Isso é importante a gente gravar, né, para a gente poder discernir. Quando falarem assim, a carta as cartas de Pedro, a de Tiago também, foi uma carta universal, porque era para mais de um local, né, para mais de um lugar. E a diferença de onde o apóstolo Paulo, quando ele começa o seu ministério, ele começa a pregar depois da sua conversão, ele vai começar as primeiras igrejas que ele vai estabelecer na região sul, né? A Antioquia da Psídia, são cidades diferentes. Essa carta de Pedro, ela vai chegar a mais sudeste, deixa eu lembrar aqui, para regiões onde Paulo não chegou. Algumas regiões onde o apóstolo Paulo não chegou, Paulo se concentrou mais no sul, aonde ele não conseguiu chegar. Ele está disparando a mensagem aí. Pedro, ele completa. Você vê como as coisas se completam, né? Então, Pedro, ele meio que preencheu onde os irmãos não recebiam a ajuda, né? Ajuda espiritual, melhor falando, né? Porque não podemos esquecer que eles se dispersaram. Então, o autor da carta é Pedro. Mas eu faço uma pergunta para vocês de novo. Vou fazer bastante pergunta hoje, hein? E quem acertar na semana que vem, vamos trazer nada, né? Mas só vai pegar o conhecimento. Pedro, ele era um homem. Pedro, todos sabem qual era a profissão de Pedro, né? O que Pedro fazia? Pedro era pescador. Pedro casado, né? Pedro nascido, vamos ver se eu vou lembrar, em Betsaída, a cidadezinha. Depois que ele casa, ele vai morar em Jerusalém, né? Escolhido por Deus, apóstolo, presbítero, né? Pai de família, diversas funções, né? Pedro, ele caramba, pedi um raciocínio aqui. Estava falando mesmo? Eu ia fazer perguntas, né? Isso, Pedro iletrado. Tanto é que quando os apóstolos estavam pregando, esses homens aí iletrados, como é que eles estão falando, né, tão bem? Estão falando de forma formal, né? Eles foram aprendendo. Mas e para escrever? Como é que um homem iletrado ele ia escrever com facilidade? E era no grego, né? Como é que ele fez? Pedro escreveu essa carta sozinho? O que vocês acham? Teve ajuda. Eu vou antecipar, teve ajuda. O Espírito Santo também. Mas teve alguém que ajudou ele a escrever a carta. Alguém tem ideia desse nome? Isso. Alguém escreveu. Vocês lembram o nome? Eu vou dar uma dica. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo estava preso? O soldado queria falar já, o soldado. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo estava preso? Aí ele e mais alguém que estava com ele lá na prisão, começaram a louvar o Senhor, as cadeias quebraram, eles pregaram para o carcereiro, eles ganharam a família do carcereiro, eles batizaram o carcereiro, Silas. Só que Silas tinha um outro nome também, assim como Saulo, Paulo. Silas também tinha um outro nome que eu não sabia. Eu fui Silvano. Eu ia falar o Charada, irmã do Charada, nossa irmã
Olha, quem ajudou Pedro, o homem chamado Silvano. Esse Silvano é o mesmo Silas. Silas acompanhou Paulo, ele ajudou Paulo a escrever 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, acompanhou o apóstolo Paulo em várias das suas viagens e depois fez companhia também para Pedro. Foi fundamental também no Evangelho. Não é um homem muito citado na Bíblia, mas foi muito importante para a igreja também. Né? Quando fala lá Paulo e Silas, é o Silvano, ele que ajuda Pedro a escrever a carta. Né? Então ele teve ajuda, ele tinha que ter ajuda, né, realmente. Né? Eram homens às vezes iletrados, iam ter dificuldade de escrever a carta. E por que já se questionaram vocês, por que eles logo se identificam no começo da carta? Geralmente a gente escreve a carta nos dias de hoje, né, e coloca o nome no final, né? Não é isso? Você faz a carta lá e coloca, ó, o William lá, né, o Gilberto, né, eu sou Adalto, escreve a carta e depois no final faz o... Né? Por que eles fazem isso? Né? Por que eles já se identificavam? Né, como... Eles já vão dando a saudação, né? Tudo tem um porquê, né? Você vai estudando as cartas, a gente acha que é só os versículos ali, mas tudo tem para que eles já recebessem, já sabiam, né? Já identificavam, saudando como irmãos. Os irmãos, quando iam receber a carta, já sabiam, né, quem era o apóstolo Pedro. E Pedro, ele era muito conhecido. Muitos gostam de lembrar, Pedro negou Jesus, mas Pedro, ele foi muito importante no Evangelho. E eu estava estudando essa carta de Pedro, eu entendi que ele foi muito importante mesmo, Sadalto. Porque o apóstolo Paulo, ele vai ter o seu nome aí citado na Bíblia, no Novo Testamento, né? Cerca de, eu marquei aqui, cerca de 162 vezes. Né? Os apóstolos, tirando Paulo, todos os apóstolos juntos, são citados aí 142 vezes. Pedro, só Pedro, no Novo Testamento, ele é citado 210 vezes. Né? Então Pedro, ele foi muito importante. Inclusive, o católico, né? O católico, eles falam que o primeiro papa foi Pedro, né? Eles colocam Pedro como fosse o primeiro papa. Dali saiu os papas, né? Aí veio o papa que está aí, outro papa, né? Mas isso aí não é bíblico, né? Isso não está na Bíblia. Mas por que eles tiram isso? Eles tiram um texto fora de contexto. Vocês lembram quando Jesus está lá com Pedro e ele fala que ele ia edificar a igreja dele sobre a rocha, mas não era sobre Pedro, né? Petros e pedras, né? Diferente. Né? Jesus estava querendo dizer que a rocha era ele, né? A igreja estava edificada sobre ele. Tanto é que ele vai citar, ele é a pedra angular que foi rejeitada, é Cristo. Só que eles pegam esse texto e fazem confusão. Aí o que eles fizeram? Criaram, há muitos anos atrás, eles colocaram como se Pedro fosse o Papa. Né? Só que Pedro não foi Papa, né? Pedro foi apóstolo. E apóstolo esse que hoje não existem mais. Né? Se você quiser conhecer um apóstolo, se nós quisermos, todos os dias nós convivemos com o apóstolo. Agora nós vamos estar com o apóstolo Pedro. Né? Mas o apóstolo hoje, o homem que se intitula apóstolo, não existe mais. Né? Não tem mais apóstolo. Né? O apóstolo é aquele que viu Cristo. E Pedro, na sua trajetória, né, ele teve um pouco de dificuldade no começo da sua conversão, mas aquele momento que ele encontra Jesus ressurreto ali, realmente ele caiu na real. Né? Quando Pedro fala para ele ali, tu me amas, Pedro? Ali ele tem um encontro com Pedro. Né? Quando ele pega Pedro lá, sem roupa, lá no barco, né, pescando, é a terceira vez que ele aparece para os discípulos. Aí eles têm aquele encontro com ele na praia, né, na areia, ele prepara o jantar ali para eles, e ele começa a questionar Pedro, ele perguntar sobre Pedro. Ali Pedro, ele realmente entendeu o que Jesus queria dele, né, e realmente ele cumpriu com o seu papel, né, foi um baita de um líder, né, Cefas, Pedro ou Simão, né, que seja, né, tem o nome dele, mas a carta é escrita por Pedro, com a ajuda de Silvano, né, Pedro, a carta no ano mais ou menos aí 64 depois de Cristo, não passa disso, né? Entre 64 até 70 ali, que a carta é escrita, né? Nero, já com a sua determinação, né? Determinado a destruir a igreja do Senhor, foi importante que eles se dispersassem, foi importante que se levantassem os apóstolos para cuidar, né, da igreja do Senhor, para poder fortalecer a igreja do Senhor. Por isso que Pedro foi escolhido pela congregação de onde ele era como presbítero. E nós falamos aqui as qualificações do presbítero, né? O presbítero, ele tem que cuidar
tem que se doar mesmo, né, totalmente, não tem tempo nem horário, né? Então, se quiser ser um presbítero, se prepare, porque é maravilhoso, é bom demais, né? Porque trabalhar para o Senhor nunca é demais, né? É sempre bom, mas precisa almejar, né, conhecermos o que o Senhor quer de nós, né? O presbitério, né? Então é isso, meus irmãos. O autor é Pedro, né? A carta vai falar aí sobre a certeza da salvação, a alegria em meio ao sofrimento, como enfrentar as perseguições. Aí é interessante da carta porque tem palavras para as mulheres que tem um marido que não é cristão, né? Vai ter um ensino, palavra para os jovens, para a liderança, né? Tem diversos conteúdos na carta de 1 Pedro. É um livro muito bom que dá para a gente aproveitar bastante, né? Dá para a gente esmiuçar bastante esse livro, mergulhar bastante no livro. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Alguém lembrou de mais alguma coisa aí? Pedro? É irmão de Pedro. E André estava com João Batista, daí ele falou pro irmão que tinha achado o Messias. Sim. E Pedro veio. Chama ele para... É isso mesmo. A dona Jane tá ligada, hein? A carta ela é escrita para os irmãos da Ásia Menor, né? Tem os nomes aqui, vou ler aqui rapidinho. Na Galácia, né? Capadócia, Ponto, Ásia, né? E Bitínia, né? E hoje ela se localiza em Turquia, né? Essas cidades aqui da pequena Ásia, hoje ela ainda existe, né? É a moderna Turquia, né? Totalmente diferente, modernizada, né? Então esse é o propósito da carta, para que a igreja tivesse ainda esperança. Vamos chamar Pedro, quando recebem, né, o apóstolo da esperança, a esperança chegou, né? Porque muitos já estavam desanimados, né? Muitos já estavam querendo desistir. E eu estava pensando comigo nesses dias, e muitas das vezes nós passamos por alguns momentos tristes da nossa vida, muito tristes, mas às vezes nós pensamos em desistir, mas quando nós olhamos para os nossos irmãos, né, a igreja do Senhor aqui do primeiro século, o que eles sofreram, o que eles passaram, nos comparam no que nós passamos hoje, né? Pode falar, Zolão. O importante é a gente saber que quando Pedro escreve essa carta, ele já está velho, né? Ele começou novinho a acompanhar Jesus, e só depois da idade passada é que ele escreve essa maravilhosa carta, não, né? E você pode ver os apóstolos, poucos os que escreveram, né? A maioria a gente só ouve às vezes comentar o nome dele, mas não ouve dele. Isso não quer dizer que eles não fizeram trabalho grande, fizeram, só não apareceram. A Bíblia não é para se aparecer, né? Você passa a mensagem que precisa passar na hora certa. É isso aí. Então, e muitos tiveram papéis muito importantes, né? Quando às vezes a gente pensa assim, o pessoal só pega um texto, não, mas vê muito falar, né? Muito se falar, poxa, Pedro deu trabalho para Jesus, né? Muito pelo contrário, Pedro trabalhou para Jesus. Foi muito importante na manutenção dos irmãos, os irmãos que estavam dispersos, né? Ele foi fundamental para que chegasse até eles, né, a esperança. E a esperança nossa é Cristo, é a palavra, né? O que nos dá esperança hoje é a Bíblia, é a palavra. Hoje para nós a Bíblia está aqui, né? Para eles ainda não estava impressa. Então a esperança para eles ali, quando muitos estavam desanimados, se encontravam em momentos difíceis, chegavam a carta dos apóstolos, né? Estamos aqui lutando, orando por vocês, né? Aí ele vai começar a dar vários conselhos e de coisas que ele sabia também, né? E ajudar. E assim, é interessante isso porque muitos fugiam ali, estavam na dispersão, né? Ele vai chamar de forasteiros, né? E deixavam suas casas, né? Às vezes seus bens, sua família, né? Não era convertido, não ia junto, né? Ia ficar. Por isso que Jesus falava lá, né, antes, né? Deixar pai, mãe, nesse sentido aí, não quer ir, eu vou embora, porque se eu ficar aqui eu vou morrer, né? Quem ficar, se não tem Cristo, não vai negar Cristo. Aliás, vai negar Cristo, né? Se o cristão tivesse que ficar ali, ia morrer. Ou ele negava, né? Ele morria.
Então o que eles fizeram? O evangelho precisava ser propagado. O evangelho precisava ser espalhado. Então o que eles fizeram? Ó, vocês vão para outras cidades, né, comecem um trabalho lá, vão dar continuidade, né, a gente vai passando aqui e vai acompanhando vocês. Né? E nesse meio tinha criança, né, tinha jovem, mulher com marido não cristão, né, que ele vai dar conselho nessa carta. Então isso é interessante para a gente entender. Né? Então essa é a introdução do 1 Pedro. Não vamos esquecer disso, tá? Pedro foi o Pedrão mesmo que escreveu, que é o autor, né? Quem escreve, ajuda a escrever Silvano, o mesmo Silvano que é o Silas, né? Andou com Paulo, com o apóstolo Paulo, ajudou muito Pedro também, né? Então nós vamos entrar agora nos versículos primeiros, né? Vamos fazer a leitura dos versículos primeiros, para que nós possamos aí começar a não correr, né? Se não der tempo, já é 8h30, já falei pra caramba. E para nós começarmos a carta, a saudação, né? Quem pode fazer a leitura para nós aí? Pedro do 1 ao 2. Já deu o microfone para ela. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vou fazer uma pergunta aqui em cima dos 2 versículos já, porque tem muita coisa aqui nos 2 versículos, né? Parece que é uma saudação simples, mas não é. Ele vai chamar eles de forasteiros, né? Por que ele chama eles de forasteiros? Vocês sabiam que nós somos forasteiros? Por que nós somos forasteiros? Pode falar, Varão. Isso, Varão. É isso aí. Nosso lar na eternidade. Exatamente. Aqui então de passagem. Exatamente. Então nós somos forasteiros por isso. Você vê que já tem o... Primeiro, ele vai chamar de 3 coisas aí, esse cristão. Primeiro ele chama de forasteiro. Por que ele fala forasteiro? Porque nós não somos essa terra. Né? Nós estamos aqui de passagem. E é isso que nós temos que entender. Nós somos forasteiros aqui também. Lógico que nós não andamos que nem eles naquele tempo, correndo de nenhum Nero, né? Graças a Deus, nós temos liberdade. Existem algumas leis aí que estão criando e muito mais, mas não vão proibir a igreja do Senhor de se reunir para adorarmos a Deus. Né? De você andar com a Bíblia, de você pregar o Evangelho, de fazer que nem o Sr. Joaquim, né? Levar a Bíblia para todo mundo, ele entrega a Bíblia. Não vai ser proibido por isso, mas mesmo assim, isso aqui é uma palavra que vale para nós, porque nós não somos essa terra. Porque muitas pessoas ainda se frustram, né, nessa terra aqui, se chateiam porque nós somos seres humanos, né, se magoam, se apegam muitas das vezes aqui na terra, mas nós temos que lembrar de uma coisa, nós somos forasteiros aqui. Né? Primeiro ele vai chamar eles de forasteiros, depois ele vai falar da dispersão, né, forasteiros da dispersão. O que seria a dispersão? Alguém tem aí um... Alguém? Forasteiros da dispersão. O que seria a dispersão? A dispersão. A dispersão. A dispersão. O sangue de Jesus vai vir depois, varão. Calma que vai chegar. Então nós temos 2 palavras aí, né? Sim. Forasteiro, você já sabe o que é. Agora, da dispersão. Aí você tem que dar uma viajada até a conversão em Atos 2. O que aconteceu com aquele povo? Eles foram dispersos. É isso aí. Sim. Sim. Isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vou citar um exemplo para ficar mais claro assim. Eu gosto de usar exemplos para ficar mais explícito. Quando você vai viajar para um lugar, né? Você vai ficar no hotel lá, né? No quarto lá, você é disperso ali, né? Porque ali não é o seu lugar. Ali não é seu. Você vai ficar ali um tempo e vai embora. A dispersão era isso. Né? Muitos ali saíram das suas cidades, mas lembra que a gente falou no começo,
não era para fugir por si só, vamos fugir porque a gente está com medo de morrer, não, era para que a palavra fosse levada, né? Isso é dispersão, por isso que ele usa essa palavra, né? Dispersão, vocês vão, vai acontecer dispersão, os que estão na dispersão, né? Forasteiros, né? Ele vai chamar de 3 coisas aqui, a primeira, forasteiro, né? A gente viu o que é, nós não somos dessa terra, a dispersão é que eles fossem, para que eles fossem, porque assim, ele poderia usar outra palavra, oi? Isso, ele poderia falar assim, os fujão, diferente, né? A carta para os foragidos, não, ele vai falar da dispersão, você vê como ele coloca bem a palavra, né? Então ele vai usar assim, porque a dispersão, porque eles foram para um propósito, né? Para que a palavra, um exemplo, se matassem os apóstolos, até que morreu ali nesse tempo da perseguição o apóstolo Paulo, e Pedro morreu também pouco depois, né? Eles morreram, mas aí já tinha cristão lá ia se levantar as congregações, lá ia se levantar presbítero, lá ia continuar a igreja, e tanto que continuou, né? Então é importante a gente saber, eles não foram fujões, né? Ele poderia falar assim, os fujões lá da Ásia, da Bitínia, não, ele vai falar assim, que fizeram parte das dispersões, né? A igreja dispersa, a igreja que deu continuidade, levou o evangelho, né? Com muita dificuldade, mas eles deram continuidade lá. Ele vai chamar de outra coisa também, aí ele vai falar assim, são forasteiros, né? Então forasteiro a gente já viu o que é, a dispersão. Aí ele vai falar no ponto, ele vai falar cidades, no ponto na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí ele vai chamar de outra coisa, eleitos. O nosso irmão inclusive falou aqui domingo, né, sobre isso. O que significa o eleito? Eu sou o eleito de Deus. Deus me elegeu. Sou eleito. Por que é eleito? Eleito para quê? Eleito, então já que eu sou eleito de Deus, Deus vai me dar tudo o que eu quero, minha vida vai ser uma maravilha. É isso que Pedro estava falando? Não, né? Por que ele fala eleitos? O que significa o eleito? Como é que vocês veem vocês são eleitos? Define aí para mim essa palavra eleito. Eu acho que o eleito é aquele, a pessoa se converteu, né? Ele é um eleito, porque ele faz parte do reino de Deus. Eu não sei se eu falei certo. É isso? É isso aí também. Tem. O eleito é isso aí, aquele que aceitou a Cristo e batizou, se tornou eleito, né? Mas ele está falando aí, e que nem ele falou, né? O irmão ele trouxe no domingo, ele usou na mensagem, ele falou assim, porque ele estava falando que Deus não faz acepção de pessoas, não é isso? Deus faz acepção de pessoas? Foi a pergunta dele, né? Porque a gente pode achar assim, não, eu sou eleito de Deus, eu sou. Mas ele está falando nesse sentido aqui, eleitos, né? Principalmente nesse tempo, os eleitos a sofrerem pelo nome de Jesus. Vocês são eleitos. Aí o povo ouvindo isso fala, nossa, nós somos eleitos. Eleito a sofrer pelo nome de Cristo. Porque Jesus tinha dito lá atrás, muitos vocês vão sofrer pelo meu nome. Lembra que ele juntava os discípulos e dava no meio? Pode falar, Soldado. A igreja falava, se eles perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Exato. Entendeu? Se vocês não forem perseguidos, então vocês não são dignos. É isso aí. E felizes, né, bem-aventurado, ele vai dizer, aqueles que sofrerem pelo meu nome. Então ele está falando para eles assim, vocês são eleitos, né, agora vocês são eleitos a participar desse sofrimento com a gente, a participar do sofrimento que Cristo sofreu. E muitos morreram, né, a gente acabou de falar aqui, de forma trágica. Muitos viram ali os seus filhos morrerem, né, os seus familiares morrerem de forma triste, né, sendo comida de bicho, sendo queimado como tocha viva, né, eleitos para isso, né? E aí, vocês querem participar, ser eleito dessa forma? Tem que ser assim, né? Se viesse um Nero da vida aí, né? Subisse um Nero hoje no dia, a gente ia ser os eleitos a passar pelo sofrimento. Eleitos, se nós permanecermos firmes, a herdar também o céu. Não é isso? Então, eleitos, agora vocês são eleitos ao seguinte, vocês vão ser eleitos aí a participar do sofrimento. Chicote vai falar para vocês. Pode falar, Zé.
Exato. E tem muita gente, tem um cristão que sofre, né, em outros países também, né? Tem gente sofrendo aí fora, né? Eu tava vendo lá direitinho, né, que aqui, graças a Deus, a gente ainda consegue. Mas o pior de tudo, né, quando nós trazemos para o nosso exemplo, né, para os nossos dias de hoje, essa situação, tem momentos que a gente às vezes nega Cristo, né? Tem momentos que a gente às vezes a gente também acaba por medo de represária, né, de sofrimento, né? Às vezes, uma vez não sei se foi um estudo, tá cheio de bichinho, né? Eu não sei se foi um estudo, foi uma mensagem que eu estava fazendo, que eu falava assim, um exemplo, né, nosso. Se no lugar que você trabalha hoje, né, você está trabalhando num local, aí você começa a falar de Cristo para o seu colega de trabalho. O seu patrão fala para você assim, ó, se você não parar de falar desse Jesus aí, eu vou te mandar embora. Qual que seria a nossa atitude? Né? E aquela pessoa que você está falando, ele está querendo ouvir. Você está vendo que está com sede, né? Mas é aquele que paga o seu salário, né? O seu patrão ali físico, se ele falar para você assim, ó, se você não parar de falar de Jesus aqui, eu vou te mandar embora. Qual seria a nossa atitude perante essa situação? Hoje, hoje acontece isso. Né? Hoje tem lugares que não permitem, né? Você falar de religiões, né? Eles falam. Né? Tudo bem, você não vai escancarar para todo mundo, né? Mas se você tem a oportunidade ali de isso acontecer conosco, será que qual seria a nossa reação? Eu vou além, né? Não além da palavra, além do meu pensamento mesmo. Se chegasse um dia, o seu cônjuge, né? O seu cônjuge, quem é casado, né? Sua conja. Acabei de inventar. A sua conja. Se o seu cônjuge e a sua conja, se ele falasse para você assim, ó, se você não parar de seguir Jesus, se você continuar indo para os cultos aí, e indo para essa escola da Bíblia aí, e servir Jesus, se você não parar com isso, eu vou te abandonar. Qual seria a nossa atitude? Será que nós abandonaria a conja? Sabe por que eu estou citando esse exemplo? Porque essa é a nossa, essa vai ser às vezes a nossa luta hoje. Né? Um exemplo, a minha esposa lá buscando Cristo, eu falo para ela, ó, se você não parar de buscar Cristo, eu vou te abandonar. Qual vai ser a atitude? Né? Isso aí é importante, né, gente? Pode falar, Sadão. Eita. Não tem mais. E ele ficou firme, arrastava as crianças para a igreja, trazia dois no colo e a mulher firme lá também no propósito dela. Hoje era uma maravilha. Se batizou, é fiel, o filho todo. Entendeu? A gente tem que estar preparado. Porque não é fácil não, hein? Vai embora é fácil. Você já não está vendo negócio de dormir com a mulher não ser nada, aí tem que ser muito. E esse cara é um grande exemplo para nós. E ele foi aquele que veio pregar aqui. Entendeu? E a mulher, hoje ela é maravilhosa. Está em Cristo hoje. Uhum. Aí, ó. E é isso que o Celso falou uma coisa aqui, né? A gente tem que estar preparado. Porque dificilmente vai aparecer um Nero da vida aí. Mas a Bíblia fala que os dias são maus, né? E também Satanás, adversário das nossas almas, ele está ao nosso derredor. Né? Então, às vezes, a gente vai se deparar com essa situação. Né? Tomara que nunca seja conosco, né? Mas pode ser que alguém passe por isso. Né? E é nessas horas que vai ver, né? o amor por Cristo realmente prevalecer. Porque aqui, quando o Pedro está escrevendo essa carta, irmãos, era negócio de pegar a sua filha, Gilberto, e falar assim, ó, você vai negar Cristo? Não, mata a sua filha. Né? Já pensou? O único que eu vi que teve coragem, por muito amor, e fez isso por nós, foi o próprio Deus.
né? Ele teve que mandar matar o filho dele, o único filho dele, para que nós pudéssemos ter novamente acesso ao Pai, para que nós nos aproximássemos do Pai novamente, né? E tivéssemos salvação. É muito difícil, né? Mas isso pode acontecer. Você vê, o irmão passou por isso, né? Foi muito tempo, né? Ele ficou nessa da outra. Imagine você falar assim, cara, e agora? Jesus, dá um tempo aí que eu vou ter que resolver um negócio aqui. Não dá para fazer isso. Porque se nesse tempo voltar Cristo, e aí? Né? É o amor por Cristo, né? Esses cristãos aqui, eles amavam Jesus. Eles estavam dispostos a morrer por Cristo, né? Longe das suas famílias, muitos, longe. Pô, a gente falou aqui sobre Timóteo, né? Pô, Timóteo, ele abriu mão da juventude dele. O próprio Pedro, ele foi novo, né, soldado? Ele seguiu Jesus novo. E quando eles estavam... É interessante que no começo da conversão de Pedro, né? Pedro, Tiago e João, né? Foram os primeiros. Quando eles estavam ali limpando as redes, né? Quando Jesus encontra com eles ali a primeira vez, e Jesus fala para eles assim, olha, larga tudo aí e me segue. A Bíblia fala que eles largaram tudo. Foi pós a pesca maravilhosa, né? Eles largam tudo, larga peixe, larga barco, larga rei, larga tudo. E começa a seguir o Messias, né? Então essa igreja aqui, né, que é a mesma igreja que nós estamos hoje, graças a Deus, a igreja de Cristo, ela permaneceu, tem que estar preparado, né, para algumas situações na nossa vida, né? E a Bíblia nos prepara para isso, né? Então isso pode acontecer um dia conosco. Tomara que não, mas se acontecer, nós vamos ficar que nem esse irmão aí, firme na fé. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Mas aqui, irmãos, tem algo interessante. Então ele chamou de forasteiro a dispersão e os eleitos, né? Então você é eleito para servir Jesus, né? Eleito para seguir a Cristo, né? Eleito não... Lógico que Deus, ele abençoa, né, os filhos obedientes, né? Deus, ele gosta de abençoar a gente. Deus, ele é bom. E cada dia eu vejo Deus... É impressionante, irmãos. O cuidado de Deus, assim, quando você se dispõe a cuidar, né, ainda que seja muito pouco, mas que você tenta fazer algo para Cristo, você vê realmente o Senhor cuidando de você, né? Nos mínimos detalhes. Deus, ele cuida da gente mesmo. O pai cuida do filho mesmo. Esse pai cuida do filho. Mas são os eleitos. E tem outra coisa que ele vai falar aqui no verso 2. No verso 2. Ele vai falar assim: segundo a presciência de Deus. Quem é que nos elege? Você é eleito de quem? Deus, né? O Pai. Aí ele vai falar que... Quem é que santifica? Quem é que nos santifica? Varua falou ali, ó. É o Espírito Santo. E quem é que aspergiu o sangue por nós? O Filho, né? Então aqui você vê nós somos eleitos, né? Eleitos de Deus, né? O Pai nos elege para seguir a quem? O Filho, né? Você batizou, escolheu a Cristo, né? Seguir Jesus por Deus. Aí ele vai falar aqui, quem nos santifica é o Espírito Santo, e quem aspergiu o sangue por nós foi quem? Foi Jesus. Então aí você vê já, é maravilhoso a Bíblia, né? Você vê já a revelação na palavra aqui de Pedro, a importância do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? O Pai, o Deus Todo-Poderoso, né? O Filho asperge o sangue, o Espírito nos santifica. Então aí já dá para saber mais ou menos a função de cada um. Né? Aí, na primeira carta de Pedro, você vê a revelação de Pedro da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É coisa linda, né? É maravilhoso. Eleitos de Deus, o Pai, que deu Cristo, Jesus. Antigamente, lembra como que era feita a limpeza dos pecados? Como que era feita antigamente? Né? Ele vai falar da aspersão. Aspergia, né? Era isso? Aí agora foi Cristo, Cordeiro perfeito, Cordeiro santo, asperge, e quem santifica a nossa vida é o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, nós estamos na roça. É Ele que nos santifica. Por isso que fala, por isso que fala que somos santos. Por causa de quem? O Espírito Santo. Separados, né? Santos. Ele nos santifica. Então eu achei isso aqui maravilhoso, né? Nos 2 primeiros versículos você já vê a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui. A primeira já deixa bem claro, né? Pedro. Pode falar isso, Leandro. E aí a gente vê, com muita certeza, a gente nunca está sozinho, né? Porque vocês lembram, quando Jesus perguntava para Jesus,
por que vocês não jejuam e os seus discípulos não jejuam? Ele falou assim, olha, quem tem o noivo não precisa jejuar. Né? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não vivemos longe de Deus. Né? O que você precisa, você pede. E Ele está dentro de você. Né? E o Jesus Cristo vai interceder. Né? Quer dizer, é automático. Então somos pessoas especiais. É a gente que não dá valor para a gente mesmo. Mas Deus nos colocou num patamar diferente do mundo. Por isso que Ele fala que nós somos forasteiros, que nós Sim. somos separados, Sim. que nós não somos desse mundo. Por quê? Porque agora, a partir desse momento, com o Espírito Santo que a gente acessa ao Pai. Exatamente. Intercede por nós, né? Aí fala pra você assim, então tu agora é cristão, tu é santo. É, mas não é por causa de mim, eu tenho o Espírito Santo, ele me santifica. Eu achava engraçado, quando eu converti, né, que quando eu vou falar, né, agora eu tenho o Espírito Santo, agora você é santo. Aí eu ria. Eu achava engraçado, né? Eu achava que, caramba, não pode. Mas eu já me acostumei hoje, né? Porque eu sei que é verdade. Né? Sim, Porque a gente tem que acreditar na palavra, né? exatamente. É a palavra que está dizendo, né? Exato. O que te torna santo, você tem o Espírito Santo. Você é morada do Senhor, né? Então, ele te santifica. Você não é que você é santo, você é pecador, continua sendo pecador. Mas quem te santifica é o Espírito. Por isso que quando nos batizamos, recebemos o quê? O Espírito. Porque se ele falasse assim, não, você não vai receber nada, vai andar por você sozinho, você vai, eu estou perdido. E é uma promessa de Jesus, né? Que nem o Salvador falou, ele disse que ele iria, nós não vemos, mas nós temos o Espírito em nós, né? E é o Espírito que nos conduz, que nos ajuda. Aí a gente vai ver lá na frente lá os frutos do Espírito. Por isso que muitas das vezes, vamos falar mais claro, né? Por isso que muitas vezes a gente não xinga ninguém, né? Não xinga a pessoa, não revida, né? Não agride. Por quê? Porque o Espírito nos santifica. O Espírito está aqui dentro. Não, calma. Tranquilidade. Aí a carne querendo, né? O Espírito, não responde agora. Deixa a varoa falar primeiro. Aí eu lembro de Tiago, que ele fala assim, seja tardio não falar. Olha o Gilberto tá balançando a cabeça. Pode falar, Zenato. Mas é muito importante que você tenha a consciência que você não é santo pela sabedoria, mas você é santo por causa do Espírito Santo e por causa de Jesus Cristo. Entendeu? E muito importante muitas vezes, o Espírito tem que interceder pela gente. Quando você está muito nervoso e não consegue se controlar, o Espírito Santo intercede pela gente. Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente pensa que é o fim. Mas o Espírito Santo vai interceder. Como o caso de morte, como o caso de acidente, como o caso de um catástrofe maior. Não dá. Às vezes você pensa num acidente de carro, às vezes não dá nem tempo de pensar. Mas o Espírito pensa por nós. Já teve, a gente nem viu, né? Mas teve cada coisa que aconteceu, né? Que o Espírito Santo mesmo, né? De Deus que estava conosco, que está conosco, né? Às vezes não tomamos algumas atitudes, né, piores, porque o Espírito... Às vezes a gente fica até irado muitas vezes, né? A gente fala às vezes coisas que não deve, faz coisas que não deve. Mas se não fosse o Espírito Santo, faríamos pior, né? Faríamos pior. Por isso que ele vai falar lá que quando a casa é limpa, né? Aí vem espíritos piores, né, na pessoa, e ele acaba fazendo coisas piores, né? Vai se agravando, né? O Espírito Santo, ele está conosco. E o Espírito Santo, ele não sai da gente. Uma vez que você se batizou, o Espírito Santo, ele vai ficar em você. A única coisa que pode acontecer é ele ser apagado, né? Se você um dia sair, né, da presença do Senhor, não quiser mais, tomara que isso não aconteça com ninguém aqui, não quiser mais servir a Jesus, ele fica apagado dentro de você, né? Ele fica... Sim, sim, A gente sabe que temos porque a gente vivemos na verdade, no ensinamento conforme Jesus passou. sim, Então, se a gente sair, essa já acho que nem recebemos, né? Por exemplo, Sim. assim, uma religião mesmo, que segue o ensinamento que não é que Jesus sim, ele recebe, exato. porque ele não tem, né, a verdade, né? Por isso que muitos não conseguem enxergar às vezes a verdade, né? Porque isso aconteceu comigo. Quando a gente fez escola da Bíblia e eu me batizei,
Aí eu fiz, aí no domingo foi minha primeira ceia, né? Aí quando eu fui, a primeira ceia, eu dava risada da gente, né? Que eu ceiei de verdade. No dia, quando eu fui ler a Bíblia na segunda-feira, consegui ter um entendimento muito claro das coisas. Foi algo, parece que saiu uma escama dos meus olhos. Aí eu mandava mensagem para a Flávia, estava no serviço, falava, caramba, olha esse versículo aqui, como é que a gente não enxergou isso, como é que a gente não via isso? Né? Aí você não questiona mais nada, você fala assim, não tem como questionar, porque o Espírito ele vai começando, ele ajuda muito a gente, em todos os sentidos, a entender, auxilia muito, muito. O Espírito Santo ele auxilia a gente em várias áreas, é um livramento, é a gente manter a tranquilidade, no conhecimento, na sabedoria, né, da palavra, vai clareando na nossa mente. A gravar, a subir lá em cima, lá não ficar nervoso, né? Dá dor de barriga ali, mas é o Espírito conduz. Aí você fala, caramba, né, como é que nem sabia que eu ia falar aquele negócio? Fala. Mas é o Espírito, né? Mas eu acho que quando você fica nervoso, Deus se alegra. Porque você está respeitando o que você está fazendo. É um negócio simples. Se você fosse lá em cima e fizesse como se tivesse um show, porque como a gente vê por aí, tem um show, o cara canta, todo mundo grita. Mas quando você sobe aqui para fazer qualquer coisinha aí, nem que seja uma oração, você treme. E Deus ri. E Deus se alegra. E isso é bom, né? É que nem o soldado falou, quando nós perdemos isso, né? Porque a gente já está com o nosso ego, a gente acha que é alguma coisa, né? Mas não somos, não. É totalmente dependente do Senhor. Mas dá dor de barriga, né? Dá nervoso, até o último momento ali. Mas isso é bom, né? Isso é que a gente... É responsabilidade, né? Com as coisas do Senhor. A gente não pode perder isso nunca. Mas já está acabando já o horário. Só o versículo... Vamos ler o versículo 3 e o 4. Quem pode ler para nós? Olha que coisa maravilhosa. Eu gosto dessa passagem também, desse texto. Quem pode ler para nós aí? Ju vai ler de novo, Ju? Quem vai ler aí? O Jonas queria ler aquela hora, agora ele vai o ler. 3 e o 4. Só para a gente encerrar a aula de hoje, aí a gente continua na semana que vem. Se Jesus não voltar, né? O 3 e o 4, William? O 3 e o 4, meu irmão, por favor. Ação de graças. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Coisa linda, né? Aí já começa a esperança, o povo sofrendo, uma perseguição, longe às vezes de casa, né? Com a faca no pescoço, bem dizer, né? Muitos ali já desanimando, né? Aí vem Pedro com uma palavra dessa, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia mesmo, né? Ele nos regenerou, né? Alguém tem entendimento do que é a palavra regenerou? O que é ser regenerado? O que significa isso? Pode falar aí, meus irmãos. Não fiquem com vergonha não de... Deixa eu colocar na versão aqui mais atual. Espera aí. Deixa eu abrir a Bíblia aqui na versão mais atual, que aí fica mais... É isso aí. Quem falou? Foi o Araildo, né? Que falou a transformação, né? Uma nova vida, né? Nos deu uma nova vida através de... graças à sua muita misericórdia, Ele nos deu uma nova vida. Mas essa nova vida, a gente já fala assim, eu tenho uma nova vida, né? Agora, já pensa o quê, né? O carro novo, né? As coisas novas. Aí ele vai falar lá no versículo 4. Eu vou ler na versão mais atualizada. Louvemos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da nossa grande misericórdia, da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar e nem ser destruídas. Vocês estão sofrendo aí por Cristo,
Vocês estão sofrendo às vezes aí por coisas, né? Mas lembre-se de uma coisa, a esperança nossa não são nas coisas terrenas. A nossa esperança, ela não pode se estragar, né? Não pode se corromper, ela não pode se acabar, né? Como as coisas dessa terra, né? Você vê aí, um homem mais rico aí morre, né? Leva nada, né? A gente mora num lugar aqui que é o litoral, né? Que corrói todas as nossas coisas, né? O carro, a maresia é terrível, né? Vai corroendo as coisas tudo, estragando a bicicleta, tudo, né? Você vê que vai enferrujando rápido as coisas aqui. Aquilo que é para nós, aquilo que o Senhor, Ele prepara para nós, não vai acontecer isso. Não pode se estragar, não pode se vender, não pode se comprar, não se negocia, né? Então é algo maravilhoso, né? Que o Senhor preparou para nós, né? Pedro já começa ali falando para eles, olha, vocês têm que ter esperança, a esperança de vocês ela é viva. Né? Cristo, Ele os regenerou, né? Ele te deu uma nova vida para que você tivesse esperança. Esperança de viver o quê? Qual é a nossa esperança? É a vida eterna, é a salvação. A minha esperança, irmãos, hoje eu tenho entendido cada vez mais isso, apesar que é difícil entender, mas você vai passando o tempo, você vai percebendo que a nossa esperança tem que ser que um dia eu não vou ter mais um patrão, né? Não vou me preocupar mais em ter que sustentar minha família, eu não vou precisar mais temer nada, morte, né? Enfermidade, preocupação, porque o céu, ele é de verdade, né? As coisas do Senhor são incorruptíveis, ainda que o homem brigue pelas coisas dessa terra, né? Se corrompa, se matem pelas coisas dessa terra, nós não podemos ser assim, porque lembra que ele falou que nós somos o quê? Forasteiros, nós não somos dessa terra, e as coisas que o Senhor tem para nós também não são dessa terra, é lá no céu. Ainda que aqui Ele nos deu o que comer, deu o que vestir, né? Graças a Deus moramos, comemos, né? Temos as nossas coisas aqui, mas o que o Senhor tem para nós, né? É muito maior do que qualquer coisa aqui nessa vida, muito maior. Pode falar, soldado. E fica um convite, né? Quem vai dirigir o hino domingo, podia cantar esse hino, né? Sou forasteiro aqui, terra estranho. Esse é um hino maravilhoso, porque nós somos mesmo forasteiros. Não, né? E esperamos. Esse dia eu estava conversando com a varoa, né? A gente estava falando de algumas coisas que perdem os valores, né? E às vezes não, já está acabando, já passei 1 minuto, já para me encerrar aqui. A gente fala assim, poxa, caramba, aquela casa lá minha, ela perdeu o valor, né? Desvalorizou, né? A gente já vê muita essa conversa, né? Pô, tal coisa desvalorizou, né? O carro desvaloriza, né? O trabalho desvaloriza, porque vai passando esse tempo, eles querem terceirizar mais as coisas, né? Diminuir os benefícios, o salário, não é isso? Vai desvalorizando, a mão de obra desvaloriza, né? Quem trabalha por conta própria sabe disso, desvaloriza muita coisa desvaloriza. Mas a Bíblia está falando aqui, irmãos, que as coisas que o Senhor tem para nós, que está no céu, não perdem o valor. Não perdem o valor. Os filhos ficam rebeldes, os casamentos estão cada vez mais sendo extintos, difícil você ver um jovem querer casar, difícil você ver uma família instituída hoje, firme, né? Graças a Deus aqui tem bastante, né? Mas você vê que perdem os valores para o mundo. Mas o que Cristo está falando aqui é que o que Ele tem para nós nunca vai perder o valor, nunca vai desvalorizar. Sabe por quê? Porque Ele diz que Ele deu o Filho dEle. Graças à sua muita misericórdia, Ele nos regenerou através do seu Filho, foi morto na cruz do Calvário, e isso é uma coisa que é impagável. A morte de Cristo por nós é algo que não dá para calcular. Ninguém nessa vida pode comprar com dinheiro nenhum, com bem nenhum, porque foi com o sangue de Jesus. Por isso que Ele fala assim, aquilo que vocês vão receber tem muito valor. Ó, a igreja estava, lembra? Perseguição, vocês deixaram casas, vocês perderam muitas coisas, mas lembre-se, aquilo que vocês vão receber do Senhor, não vai perder o valor, não vai perder o valor. Às vezes é que nem o irmão, né? Ele entendeu que a mulher dele disse assim para ele, né? O exemplo que o soldado falou aí, a mulher dele disse assim para ele, ó, se você não largar esse Cristo, você não vai ter relação. Ixi, o homem fica, como, né? Meu Deus, e agora, Jesus? Mas ele entendeu que aquilo que Jesus tinha preparado para ele é algo que não tem tamanho, é algo inegociável, irmãos. É isso que ele está falando, né, Pedro, né?
É algo incorruptível, não vai perder o valor, não vai desvalorizar, porque foi comprado com o sangue de Cristo. E ele vai dizer assim: nada pode destruir, pode estragar. Não pode, não tem como. O diabo não tem mais acesso ao céu, não tem como ele estragar aquilo ali, né? Isso não vai mais se desfazer. Já está pronto, já está feito. Basta nós lutarmos cada dia, né? E permanecermos firmes para que possamos receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Amém? Encerra aqui. Paramos no versículo 4. 4, né? Vamos marcar aí, hein? Semana que vem eu vou perguntar. E se acertarem a pergunta, a dona Jane dá risada. Não ganha nada, né, dona Jane? Amém, meus irmãos? Então, leia aí o capítulo todo, para que a gente venha conversar, né? Não é só eu ficar falando aqui, não. Porque para mim não é só a gente trocarmos aqui, né, o conhecimento. Para mim é isso. Tá aqui para mim é isso. Né, eu quero aprender muito, né? E principalmente com vocês, meus irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar.